Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aula 4 de filosofia. Vamos abordar hoje sobre platonismo, sobre o filósofo Platão. Bom, para começar, vamos comentar sobre a história desse filósofo. Ele foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates. Discípulo, eu digo aluno, né? E grande parte da base moral e de questionamento que Platão teve foi aprendida com os diálogos de Sócrates. Inclusive, se vocês estão bem lembrados na aula 3, o Sócrates ele era um filósofo que não escrevia suas obras, né? Então ele só discursava, mas quem acabava escrevendo esses diálogos e colocando no papel eram os discípulos dele, incluindo Platão. É, Quem vai estudar em platonismo vai ser principalmente sobre a metafísica, que é o estudo de tudo que vai além do campo humano, da ética e um pouquinho de política. Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre o estilo da obra de Platão. Platão ele vai escrever os livros dele como se fosse uma espécie de um diálogo, sempre com personagens da Grécia ali marcantes, por exemplo, Sócrates ou alguns primos que também eram filósofos de Platão, amigos, pessoas de época, enfim. E sempre o diálogo dessas duas pessoas vai envolver uma discussão que as duas têm um ponto de vista diferente e elas vão chegar em uma conclusão ou não sobre alguma ideia. É, Novamente, uma pessoa que apareceu nessas obras foi Sócrates, né, que era um grande amigo de Platão e tal. E esse Alegoria de Sócrates, escrito aqui, é o livro que trata sobre um tema que a gente vai estudar mais para o fim da aula, mas é sobre o legado de Sócrates e a morte dele. Então vamos dar continuidade aqui. Se vocês estão bem lembrados da última aula, a gente falou muito sobre a questão da democracia na Grécia, né? Que ela estava em surgimento e o avanço dela estava se propagando pela Grécia, né? E os ideais dela também. Mas, diferentemente dos filósofos que a gente talvez venha estudar mais para frente, Platão ele vai ser um crítico da democracia. E a crítica dele era que ele não acreditava que todas as pessoas pudessem ter vamos dizer assim, uma visão geral correta sobre o que deve ser feito pela sociedade. Aí você vai falar, como assim? Não entendi nada do que você falou. Vamos exemplificar. Quando a gente fala de uma sociedade e da administração dessa sociedade, a gente tem várias áreas, né? Educação, saúde, moradia, segurança, enfim. E quem é destinado para essas áreas? Não é escolhido através da democracia, por exemplo. Vamos fazer uma votação para eleger qual vai ser o melhor médico da cidade. Não, o que vai acontecer é, por exemplo, vamos pegar todas as pessoas aqui que têm o conhecimento médico, vamos eleger qual é a melhor delas, e essa pessoa aqui vai ser considerado o médico da cidade. E Platão acreditava que a administração de um governo ele tinha que ser feito não pelas pessoas democraticamente eleitas, né, pela vontade da maioria, mas pelas pessoas que estavam mais preparadas, né, eram mais, entre aspas, estudadas para esse tipo de cargo. Só que também outro problema que ele acabava enxergando nesse esquema de governo é que eventualmente o governo ia ficar muito, entre aspas, mimado e ia voltar a ser deixar de ser uma aristocracia, né, um governo dos melhores, dos mais inteligentes, para virar uma oligarquia, que é um governo dos mais ricos. E esse era um problema também que ele via, né? Você não pode deixar a sociedade à mercê do dinheiro e sim das pessoas mais capacitadas, segundo esse filósofo. Eu até achei
um comentário que eu vou deixar lá no Google Classroom lá para vocês depois lerem, que ele faz a seguinte pergunta aqui, falando sobre a visão de Platão sobre política, né? Se você estivesse navegando sem rumo em um barco no meio do oceano, o que você faria? Opção 1. Você poderia fazer uma eleição entre a tripulação para ver quem poderia pilotar o navio, né? Que seria uma democracia. Ou opção 2. Você tentaria descobrir se há alguém a bordo que é especialista em fazer isso, né? Especialista em navegar um barco. Ele optaria pela opção 2. O que vocês optariam? É um questionamento que esse comentário tenta trazer. Falando um pouco sobre agora os conceitos, né, que Platão explorou, a gente pode falar do principal deles, que é o dualismo, né, o mundo, o dualismo entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Qual que vai ser a diferença desses dois mundos, né, entre aspas? O mundo das ideias, ele vai ser um mundo que tem como base a verdade, ou seja, a essência das coisas, né, o que as coisas são de verdade, elas estão dentro da consciência humana. E é só nessa consciência que a gente consegue enxergar as coisas de são. E ao contrário disso, né, o mundo sensível, ele seria o mundo que a gente vê com os próprios olhos, sente, mas não é um mundo essencial. Ou seja, esse mundo que a gente vê, segundo Platão, ele pode ter erros, pode ser enganoso, porque a gente está sentindo ele através dos nossos sentidos. E cada pessoa vai sentir uma coisa de um jeito diferente da outra, enfim. Mas o que ele quer dizer com isso é que existe uma essência das coisas universal, mas essa essência, ela, para cada pessoa vai ser diferente do jeito que ela sente essa essência. Não sei se vocês entenderam muito bem. Mas vamos pensar o seguinte: por exemplo, pensa na ideia de uma cadeira. O que é uma cadeira? É um objeto que você senta, tem encosto e é isso. Isso é uma cadeira para o mundo inteiro. Agora, se a gente falar qual a melhor cadeira, né, para o mundo sensível, por exemplo, um vai falar, é banquinho, é cadeira gamer, é poltrona, não sei. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente porque o jeito dela o jeito dela sentir as coisas, a essência das coisas vai ser diferente do que é a essência em si, né? E relacionando esse tema com um dos maiores mitos da filosofia, mitos eu digo no sentido de história, não de mentira, tá, pessoal? A gente vai falar aqui do mito da caverna de Platão, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas qual que é o conceito? Vocês estão vendo aqui, né? É um desenho bastante replicado até, né? Um livro de filosofia e tal. Que qual que é a história? Temos pessoas que cresceram nessa caverna e elas estão presas aí, não porque elas querem, mas porque elas só conhecem essa caverna como realidade de mundo. Para elas o mundo é essa caverna. E diariamente vocês estão vendo ali atrás dessas pessoas que têm uma fogueira, alguns objetos ali, e a sombra desses objetos ficam passando para essas pessoas e elas acabam achando que esses objetos aí são a realidade do mundo. O mito da caverna de Platão, ele aborda o seguinte tema: uma pessoa que sair dessa caverna e conhecer o mundo como ele realmente é, né, sair dessa caverna, ele vai estar vendo a essência das coisas, enquanto que as outras pessoas vão estar acreditando puramente no que elas sentem, né? E mais profundamente, Platão até fala que, por exemplo, se essa pessoa que saiu dessa caverna quiser retornar para ela, né, para contar para as outras pessoas e falar sobre o mundo realmente como ela viu e a verdade, essas pessoas estariam tão alienadas
no que elas acreditam que elas poderiam até matar esse indivíduo. Como foi com Sócrates, né, que queria, entre aspas, mostrar a verdade das coisas para as pessoas, né, fazê-las questionarem, e acabou sendo morto por esses opositores dele. É, Aqui também a gente pode ver um conceito explorado em Platão, que é o conceito do mundo das ideias, né? Novamente, que é o seguinte: para ele, uma pessoa nasce e o espírito dela, antes de se juntar ao corpo, que é uma coisa que eles acreditavam, o espírito dessa pessoa está no mundo das ideias, ou seja, essa pessoa vai ter todo o conhecimento de todas as essências de tudo que existe. Só que quando o espírito entra no corpo de alguém, a pessoa perde essa consciência. Ou seja, a verdade para essa pessoa vai ser o jeito que ela sente as coisas do mundo. E para Platão, aos poucos, a pessoa ia se relembrando do conceito do mundo das ideias e de tudo que ela aprendeu enquanto espírito. Mas isso já é muito profundo, né? É um filme que explorou bastante esse conceito da caverna de Platão e da diferença dos dois mundos, né, o mundo sensível e o mundo das ideias, é o filme da Matrix. Vocês já devem ter assistido ou pelo menos ter ouvido falar sobre ele por aí. Mas para quem nunca viu, é basicamente o seguinte: é um mundo, um filme de ficção científica que fala de dois mundos, entre aspas, né? Um mundo sentido pelas pessoas e o mundo como ele realmente é. E a luta do grupo lá que quer libertar todo mundo da Matrix para mostrar a verdade para as pessoas. Isso é uma analogia filosófica. Se vocês quiserem ir atrás desse filme, quem nunca assistiu ou quem só assistiu e quer lembrar tal, é bem interessante para vocês irem atrás. Bom, pessoal, essa foi a aula 4. Falamos sobre platonismo e a filosofia de Platão. E agora na próxima aula, na aula 5, a gente vai falar sobre a ética e a política em Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado e até mais.